Irmãos, vamos ler em João capítulo 1, o Evangelho segundo São João, no capítulo 1. Tem Bíblia aí, será, Lucas? Acho que não, né? Tem Bíblia aí, sobrando? Quem não tiver Bíblia e quiser, pode pegar ali na recepção, não tem, né? Não, acho que tiraram dali. Mas no celular dá para todo mundo acompanhar aí, né? A galera tá conectada. A versão que eu irei utilizar é a nova Almeida atualizada, a NAA. Então, se tiver um pouco diferente na sua versão, é porque eu estarei usando essa versão, que é a versão que a nossa igreja usa. Nós vamos ler então, irmãos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho, para testificar a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, e nem do sangue, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim. Mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade por meio de Jesus. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Oremos, irmãos. Senhor, nós estamos aqui nesse domingo, Pai. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Sabemos, Pai, que o homem ele pode ter inteligência ou não. Ele pode ter conhecimento ou não. Ele pode anunciar, expor as Tuas Escrituras bem ou não. Mas no fim de tudo, Senhor, se não for o Teu Espírito Santo agindo eficazmente no coração do homem, nada, simplesmente nada acontece, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, que através desse sermão, Pai, o meio de graça que é a exposição das Tuas Escrituras, Senhor, venham ser eficazes em nossos corações, Pai. Que se tiver corações aqui, Pai, que ainda não experimentaram, Senhor, a beleza que é nascer de novo, a beleza que é descobrir, Senhor, o conhecimento da glória de Cristo, que esse coração venha ser aberto, Senhor, e que Tu venha salvar, Senhor. E aqueles que já entendem, que já creem no Teu Evangelho, Senhor, venham ser edificados, venham ser reforçados, Senhor, por meio da Tua palavra. É assim que oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, o título desse sermão que eu dei é Encontrando a Verdade em Meio ao Caos. Se nós, irmãos, estudarmos um pouco do histórico e do contexto daquela região de João, muitos historiadores vão dizer que não há um consenso exato do porquê que João escreveu esse evangelho. Ou seja, o que exatamente existia de pano de fundo naquela época. Mas nós podemos afirmar uma coisa, que João tinha em mente uma coisa ao escrever este evangelho. Se nós formos lá no último capítulo deste evangelho, nós vamos entender, abre aspas, que João escreve dessa forma: estes, porém, foram registrados a fim de que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, recebam vida em seu nome. Ou seja, nós podemos concluir que o objetivo de João era expor a verdade aos seus leitores, era simplesmente anunciar o Evangelho a fim de que eles recebessem a vida eterna. Esse era o objetivo de João. E ao expor esses fatos e ao escrever esta carta, esse evangelho, João ele se deparava com um contexto muito difícil no primeiro século. Era um contexto que havia uma série de tensões políticas, sociais, religiosas. Havia muitas perseguições contra os cristãos pelo Império Romano. Muitas expulsões dos judeus nas sinagogas, que o próprio João vai escrever sobre isso em seus capítulos. E havia também o surgimento de muitas heresias. Além de gentios que estavam conhecendo o Evangelho e estavam se convertendo ao cristianismo. Então, diante de todos esses fatos, dessa confusão que estava acontecendo ali, João ele escreve essa carta para trazer clareza e conhecimento de quem é Jesus de fato, de quem é o Filho de Deus, o porquê que ele veio. E a fim de escrever isso, ele queria simplesmente trazer unidade ao povo de Deus. Inclusive João no capítulo 17 ele diz que ora a Deus para que eles sejam um, assim como ele e o Pai é um. Então, diante disso, irmão, no século I, havia muitas perguntas que João vai respondendo nesta carta e nesse primeiro capítulo. Alguns questionamentos como: quem representa Deus? Onde se encontra Deus? Quem tem autoridade religiosa? Quem realmente é o povo de Deus? E como eu posso obter a salvação? Quem é Jesus? Quem está com a verdade? Eram algumas respostas que pairavam no século I. João escreve, irmão, essa carta em um período de transição. Ou seja, a antiga aliança já havia sido cumprida em Cristo Jesus e encerrada na cruz, mas o seu impacto cultural e religioso ainda estava sendo absorvido pelo povo. Muitos não compreendiam ainda no que consistia essa nova aliança, no que consistia ainda a doutrina dos apóstolos, a doutrina que João trazia. Então João escreve isso para que eles ouvissem a verdade, permanecessem na verdade e fossem um em sua identidade, em sua doutrina, em sua crença, em sua visão a respeito de Deus. Quem é esse Jesus que veio à terra? Esse era o objetivo de João. Pois, irmão, nós sabemos que quando há confusão no meio da igreja, que quando há um estilo de vida errado, que quando há doutrinas erradas, que quando a igreja não consegue responder ao espírito da época e que há uma confusão entre os gentios, ou seja, nesse contexto, aqueles que não são crentes, quando isso acontece,
a Escritura vai dizer que não é simplesmente o nosso nome que está em jogo, mas é o nome de Deus. Ou seja, quando isso tudo acontece, o nome de Deus está sendo blasfemado. Então João, ele escreve para trazer clareza, unidade, verdade a respeito de Deus, a fim de que a igreja cresce, ouvisse e andasse segundo essa verdade. Então, irmãos, quando nós entendemos esse contexto, nós vamos entender que João, ele tem essas preocupações em mente. Vamos ao texto agora, irmãos. Se você observar, no verso 1, diz assim: no princípio era o verbo. Aqui, irmãos, a palavra em grego para princípio, que com frequência vem no Novo Testamento, significa arre, ou seja, significa origem. Muito por certo, João aqui está fazendo uma alusão ao Evangelho de Marcos, o seu colega Marcos. E como nós estamos estudando aqui, no começo de Marcos, ele escreve assim: no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, ele usa essa mesma expressão para se referir à origem do ministério público de Jesus. João aqui tem algo mais elevado do que Marcos. João aqui tem em mente que, olha, vocês ouviram de Marcos sobre o princípio do início do ministério de Jesus, mas eu tenho algo a falar a vocês muito mais superior do que isso, que é o princípio de todas as coisas, antes mesmo de Jesus vir à terra, antes mesmo da criação do mundo. É sobre esse princípio que eu vou me referir a vocês, que eu vou falar sobre vocês. Então esse termo aqui se refere à origem, e muito por certo ele se refere ao princípio de Marcos, querendo fazer um paralelo com Marcos. Então, continuando, no princípio era o verbo. Aqui, irmãos, a expressão em grego para verbo significa logos, que pode ser traduzida como palavra ou verbo. No primeiro século, esse termo carregava diferentes sentidos, dependendo do seu contexto cultural. Entre os gregos, esse verbo, o logos, ele podia se referir a uma espécie de intermediário divino, que era responsável pela criação do mundo a qual nós vivemos. Só que os gregos, eles tinham aquela ideia de que o Deus divino, ele não poderia se contaminar com a matéria que era má. E aquilo que era espiritual, era bom. Então, os gregos tinham essa ideia de que o Logos era esse ser intermediário que foi feito para agir na criação do mundo. Então, eles tinham isso em mente. Já no contexto hebraico, essa expressão, irmão, significava muito do Gênesis 1, que é o quê? Lá atrás Moisés disse que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Então, quando os leitores tinham acesso a Gênesis e liam os escritos de Moisés, eles tinham em mente que o Logos era aquela palavra. Já outros hebreus acreditavam que esse Logos aqui era o Logos que a sabedoria de Provérbios 8 se referia àquela sabedoria que existia desde a eternidade e que foi uma espécie de arquiteto na criação do mundo. Ou seja, essa expressão ela era entendida em diversos contextos diferentes. Então, diante disso, irmão, lendo a respeito da história de muitos comentaristas bíblicos, não dá para afirmar aqui exatamente o que João tinha em mente. Qual público que ele queria atingir, se eram os gregos, se eram os hebreus, mas de uma coisa a gente tem certeza aqui, que Deus deu muita sabedoria para João e tanta profundidade, que quando ele escreve, e o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava atingindo todas essas classes de pessoas.
Ele estava atingindo os gregos, ele estava atingindo também os hebreus. É como se João estivesse dizendo assim: olha, gregos, vocês entendem que um ser divino criou por meio de um intermediário as coisas. Esse ser intermediário, ele não é uma força pessoal. Esse ser intermediário, na realidade, é o Verbo de Deus, é Cristo. Ele é o próprio Deus que esteve entre nós e que veio até a terra. É como se João estivesse dizendo assim: olha Hebreus, sabe o Gênesis que vocês leem, que vocês entendem que a palavra de Deus se criou todas as coisas, então essa palavra é o próprio Cristo. Irmãos, é como se João estivesse escrevendo assim: irmãos, sabe essa expressão que vocês creem que na verdade é a sabedoria de Deus? Essa sabedoria de Deus é Cristo. Então João é tão sábio que ele está escrevendo e ele está na verdade ampliando e dando um novo significado a esse termo, ou seja, independente do seu público. João escreve, está na verdade dando um novo significado, e eles começam a entender que na verdade aquilo que eles entendiam, que a visão deles sobre o mundo na verdade não era exata, que na verdade eles deveriam ter como base que Cristo é o autor de todas as coisas, que Cristo estava no princípio de todas as coisas. João está anunciando a verdade, irmão, em meio ao caos, em meio à confusão de sua época. Independente do que aqueles que estavam ali no século I acreditavam, a verdade deveria ser dita. Então João está escrevendo isso. Atualmente, irmão, há muita confusão no nosso meio, há muita confusão doutrinária, há muita confusão a respeito de quem é Cristo, do que é o Evangelho e do que consiste a mensagem da salvação. Mas João escreve para trazer clareza. Jesus Cristo não é simplesmente um homem, Jesus Cristo é Deus. Nós vamos entender melhor isso aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, irmão, Jesus Cristo estava no princípio de todas as coisas com Deus. João Calvino, comentando esse trecho, vai dizer aqui: se porventura esse verbo tivera um início temporal, então seria necessário que descobrisse em Deus alguma forma de sequência de tempo. Se porventura for errado retratar a Deus isoladamente de sua sabedoria, devemos igualmente confessar que a origem da palavra não deve ser buscada em algum outro lugar, senão na sabedoria eterna de Deus. Eu vou explicar isso melhor, que está um pouquinho difícil. Quando João disse que o Verbo estava com Deus, João Calvino vai explicar que isso significa que Cristo já existia desde a eternidade, antes da criação. Ou seja, que Jesus, o Filho de Deus, que é Deus, ele não é um ser criado, ele é Deus junto com o Pai. E que ao mesmo tempo, essa frase de João significa que o Filho sempre teve comunhão com o Pai, antes da criação de todas as coisas. Ou seja, eu vou traduzir isso melhor ainda. Irmãos, é possível Deus ser Deus sem a sua sabedoria? Não é possível. Veja que o Deus que se revelou a Moisés era um Deus que tinha sabedoria, e que era um Deus que falava com o seu povo. Então não é possível retratar esse Deus sem a sua sabedoria. Não é possível retratar esse Deus sem aquilo que saía da sua boca, sem que ele falava. Então João Calvino está dizendo que é impossível retratar esse verbo descolado de Deus. Ou seja, Deus só é Deus com a sua sabedoria. Então o que João está escrevendo aqui é que Jesus não é um ser criado, Jesus não é independente do Pai, ele é outra pessoa. E é aquilo que nós vamos entender: Jesus, ele é Deus, mas ele é uma pessoa distinta, mas ele é Deus, ele é um com o Pai. Então João está querendo dizer
que ele estava no princípio e que ele não foi um ser criado, ele sempre existiu. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, ele não faz parte do mundo criado, ele não é uma criatura, ele é Deus junto com o Pai. Já naquela época, irmão, no século I, havia o surgimento de muitas heresias. Eu vou citar duas aqui. O ebionismo, que era uma dessas heresias, eles acreditavam, irmãos, em um evangelho legalista. Ou seja, que Jesus não era Deus e que você só receberia a salvação se você cumprisse toda a lei de Moisés. Era isso que eles acreditavam sobre Deus. O que não é muito diferente de algumas igrejas que a gente tem hoje em dia. Em muitos lugares acreditam que Jesus é um ser espiritual, é um cara legal, né? É um cara que veio reforçar aí como que o mundo deve ser, mas ele não é Deus não. E que para eu obter a salvação é só eu cumprir as regras, é só eu não pecar, é só eu não adulterar que eu vou receber a salvação. Então esse povo acreditava nisso. Um outro povo, que eram os docetistas, eles acreditavam, irmão, influenciado pela cultura helênica, que Jesus ele tinha uma forma divina, mas eles não aceitavam a plena humanidade de Jesus. Ou seja, Jesus é como se fosse um espírito. Sabe o Gasparzinho, que fica andando por aí? Era tipo isso. Jesus era como se fosse um espírito branco andando por aí, pairando. Eles acreditavam nisso, que Jesus não era humano. Então João está trazendo a verdade a respeito de Cristo a esse período de confusão doutrinária. João está revelando a eles que na verdade Jesus não é uma miragem, que Jesus não é um ser criado, Jesus é Deus e Ele habitou entre nós. Irmãos, Jesus Cristo tinha acabado de morrer e de ressuscitar, e os apóstolos estavam anunciando a verdade e já tinha muita heresia, já tinha muita coisa errada, e já tinha muito falso ensino, e o povo não estava vivendo conforme a verdade. Então João vem para esclarecer os fatos. Olha, não é dessa forma que vocês estão acreditando, não é dessa forma que vocês estão vivendo, é de outra forma. Irmãos, muitos atualmente acreditam que denunciar heresias, que focar em teologia, em conhecimento de Deus, e que repudiar ou denunciar certos ensinos é errado. Ah, não, deixa ele está servindo a Deus. Não, pô, mas ele está se sentindo bem naquela igreja. Não, mas eu acredito num Deus aqui e é eu com a minha vida e acabou. Muitos que estão nas igrejas até, inclusive, acreditam nisso, que nós não temos que focar em teologia, que nós não temos que denunciar heresias, que nós não temos que repudiar ou aconselhar aqueles, seja com amor ou não, a respeito da vida que eles estão vivendo, da doutrina que eles estão vivendo. Mas, irmão, aqui nós vemos que João tem profundidade teológica, que João ele fala de uma forma muito robusta a respeito da pessoa de Deus, que ele está denunciando os ensinos errados de seu tempo. Ele tem um objetivo. Olha o tanto de ensino errado que estava acontecendo naquela época. Doutrina importa, irmão. Teologia importa. Muitos comentaristas vão dizer que o evangelho de João é um dos mais espirituais que tem entre os apóstolos. Porque ele tem uma visão de Jesus um pouco mais robusta que os outros. Ele não é aquele que fica escrevendo sobre parábolas de Jesus, embora isso aconteceu, mas ele foca mais na missão de Jesus, no caráter de Jesus, a essência de Jesus. Então é extremamente, irmão, importante que nós entendemos corretamente sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a pessoa de Cristo. É extremamente importante, irmão, pensar corretamente sobre Deus. Um teólogo antigo chamado A.W. Tozer vai dizer: o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós.
Ou seja, o que você entende sobre Deus é a coisa mais relevante sobre você. Não é possível, irmãos. Não é possível acreditar em Deus de uma forma errada e continuar agradando a Ele. Você só agrada a Ele quando você entende Ele de uma maneira correta. Você só segue os caminhos corretos de Deus quando você entende quem de fato é a pessoa de Cristo. Então, nós devemos conhecer a Deus, não por fruto de nossa imaginação, não por um fruto de influências do nosso tempo, mas nós devemos conhecer a Deus, entender sobre Deus segundo as Escrituras, segundo a tradição dos apóstolos. Se dedique, irmão, em conhecer o Senhor. Se dedique em estudar teologia. Se dedique em orar, em se aplicar nas suas disciplinas espirituais. Não se acomode em simplesmente, não, eu já conheço o Evangelho, eu já entendo as Escrituras. Não, irmão, aquele povo também achava, não, eu já conheço. E o povo estava se afundando em ensinos errados, em doutrinas erradas. Se dedique, irmão, em conhecer o Senhor. Se dedique. Se você está vacilante, hoje o Senhor dá graça a você para continuar buscando a Ele. Amém, irmãos? Irmãos, no verso 2, eu vou tentar correr, que é muito robusto esse sermão. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Aqui, irmãos, João repete o que ele já havia dito. Ou seja, ele repete para mentes vacilantes acreditarem que a palavra sempre esteve com Deus. O leitor, então, aqui, ele deve entender que Cristo não começou a existir. Ele sempre esteve lá no princípio com Deus. O verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. João aqui continua dizendo que Cristo está participando ativamente da criação. Os salmos dizem que Deus criou todo mundo por meio da sua palavra. E Cristo era essa palavra. João Calvino vai dizer que o plano aqui do evangelista é mostrar que a palavra de Deus se manifestou pela atividade externa imediatamente a partir da criação do mundo. Uma vez que, havendo sido anteriormente incompreensível em sua essência, ele foi publicamente conhecido pelo efeito do seu poder. Ou seja, a ideia, irmão, aqui de João Calvino é que a palavra era incompreensível, mas foi conhecida desde a sua criação. E as Escrituras afirmam isso. Deus se revela por meio da sua criação. Muitos acreditam, irmão, que Deus só se revela através das Escrituras, mas não. Os montes revelam a Deus. Os mares revelam a Deus. Muitas descobertas da própria ciência também revelam a Deus. Ali a criação, a sabedoria de Deus. Ou seja, Deus se revela por intermédio das coisas criadas. É isso que Romanos 1:20 vai dizer. E além de Deus se revelar por meio da sua criação, Cristo é o Criador. É o que Colossenses 1:16, a qual nós cantamos, vai dizer. E além disso, Cristo é quem torna Deus conhecido. Cristo é quem torna Deus visível ao mundo. E é isso que nós vamos entender melhor aqui. Veja, todas as coisas foram feitas por Ele. Aí a continuação aqui. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. João está chamando a nossa atenção, irmão, para o fato de que sem Cristo nada teria sido criado. É tudo por meio dele. Ele é o agente. Isto nos mostra de novo que Cristo é Deus. Aqui. Uma vez que as Escrituras Sagradas já disseram que quem foi que construiu todas as coisas? Foi o próprio Deus. Então João está de novo dizendo que Jesus é Deus. Irmãos, no que implica
sabemos que Jesus é Deus. Às vezes a gente fica assim, não, ok, Jesus é Deus, Jesus veio à Terra, Jesus, assim, realmente ele estava no princípio com Deus, né? E que ele foi o agente na criação e que as obras dele, que o mundo revela ele, ok, mas no que isso implica na minha vida? Irmãos, se Jesus é Deus, se de fato Jesus é Deus, ele está conduzindo a história. Se de fato Jesus é Deus, ele está conduzindo a sua vida. Se de fato Jesus é Deus, irmão, você não precisa temer o amanhã. Você pode e deve descansar nele, pois ele criou e sustenta todas as coisas. Ele cuida das aves do céu, ele cuida dos lírios do campo, quanto mais de você, que ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Se Jesus é Deus, irmão, ele tem autoridade, não só sobre os anjos, não só sobre Satanás, mas ele tem autoridade sobre a minha, a sua, sobre a nossa vida. Se Jesus é Deus, irmão, ele não quer somente você aos domingos na igreja. Se Jesus é Deus, ele quer que você entregue a sua vida em todos os campos, em todas as áreas a ele. Se Jesus é Deus, irmão, ele quer que você reflita isso no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua faculdade, nos teus propósitos de vida. Se Jesus é Deus, irmãos, não há escapatória para nós. Ele nos criou e Ele está conduzindo todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas com a sua mão. Amém, irmãos? Irmãos, no verso 4 diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Em continuação aqui a sua doutrina, João está nos ensinando algumas verdades. Em primeiro lugar, Cristo tem vida em si mesmo, ou seja, ele não recebeu vida, ele é a própria fonte dela. Em segundo lugar, Cristo é a origem da vida, foi pela palavra que tudo veio a existir. Em terceiro lugar, aqui no verso 4, Cristo sustenta todas as coisas, ou seja, Cristo sustenta toda a vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aqui, irmão, a vida era a luz dos homens. João está focando no homem, não em outra criação. Isso significa que Cristo concedeu somente ao homem uma vida racional e moral que ilumina a sua existência e que também aponta para uma luz maior da revelação e da salvação, que é Cristo. O ser humano, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com intelecto, com emoção, com razão, com a capacidade de discernir o bem e o mal, essa criação, irmão, ela se distingue de todas as demais. Nós somos alguém que somos distinto da ordem da criação. E é isso que João está dizendo aqui. Ou seja, irmãos, é por isso que a Escritura vai dizer que os homens são indesculpáveis. São indesculpáveis. Cristo está comunicando a nós, seja por meio das Escrituras, seja por meio das coisas criadas, seja por meio de uma lei natural que Ele mesmo colocou em seu coração, o conhecimento verdadeiro para a salvação. Irmãos, você e eu, nós, ainda que sem Cristo, ainda que sem seguir uma igreja, ainda que sem nascer de novo, ainda que sem entender as coisas espirituais, todo ser humano tem uma lei interna dentro de si. Irmãos, pega o ateu mais militante, mais chato que tem aqui no Brasil, ele tem uma lei moral interna dentro dele. João Calvino vai dizer que essa lei moral interna é um vestígio da criação e da revelação de Deus dentro do homem. É por isso que João está dizendo aqui: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então não há para onde a gente possa corrermos. Cristo está se revelando continuamente ao homem. Em um mundo de incertezas e de confusão sobre quem realmente a gente é, sobre qual é a nossa identidade, o nosso propósito, João veio declarar que Jesus não veio apenas ao mundo para simplesmente dar um bom ensino e para morrer como um cara legal morre. Não. Jesus veio para redefinir toda a existência humana.
E que você, que eu, que nós não viemos aqui para essa terra para simplesmente existir, para simplesmente se mover, para simplesmente ir atrás do dinheiro e dos sonhos, não. Você foi feito para Deus, irmão. Você só existe, você só se move, você só racionaliza os seus pensamentos, você só entende o que é certo ou errado, você só evolui na sua vida em relação aos seus estudos, em relação ao conhecimento financeiro, em relação às coisas espirituais também, porque Deus está agindo em você. Seja você um incrédulo ou não, seja você crendo nesse evangelho ou não, o apóstolo vai dizer que nele nós existimos, que em Cristo nós vivemos e existimos, irmão. Não há para onde a gente vá, não há para onde a gente possa correr e esconder de Deus. Ele está agindo em nós, a vida dele está sendo refletida em nós. Não fuja desse Deus, irmão. Se arrependa e creia no evangelho. O verso 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É isso que o verso 5 vai dizer. João descreve aqui a ação da luz natural que Cristo continua concedendo a toda a humanidade. Cristo, como a palavra eterna, não apenas criou o homem, mas deixou nele vestígios dessa luz. Ou seja, razão, consciência, senso de certo e errado, que ainda brilham, mesmo após a queda. Irmãos, nós sabemos que no princípio de todas as coisas, Deus criou o ser humano, assim que Deus criou nós, o ser humano, a sua imagem, conforme a sua semelhança. O ser humano, ele não tinha nenhum erro. O ser humano, a consciência humana era simplesmente reta, não desviava. Deus queria se relacionar com o ser humano e disse: você pode se alimentar de todas as coisas. Ou seja, eu estou te revelando a você aquilo que você pode simplesmente fazer. Mas nós sabemos que mediante a queda o ser humano quis ser independente de Deus. O ser humano, ele era dependente de Deus. Mas os primeiros que eram Adão e Eva, eles quiseram ser independentes. Eles quiseram construir a sua própria realidade. Eles quiseram seguir o seu caminho, o seu rumo, sem Deus, sem a visão de Deus, sem a dependência de Deus. Então o ser humano caiu no pecado. E aquilo que o Anderson sempre diz: vacas não geram bois, vacas geram vacas. Então, se o pecado original, lá no princípio de todas as coisas, aconteceu, automaticamente toda a criação humana, a sua posteridade, será contaminada. Existiu um filósofo que disse, que na verdade não é que o homem nasce mal, mas que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Mas aí é só a gente usar um pouco da lógica, mas quem corrompeu a sociedade? Se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, quem corrompeu a sociedade? Então, nós vamos entender que o homem, ele nasce contaminado. Que o homem é fruto da queda. Embora essa queda afetou a nossa vida de uma forma drástica, irmão, ainda há vestígios da luz de Cristo em nós. E Ele está comunicando a sua verdade a nós. É isso que João está ensinando aqui. Aqui no verso 6, houve o homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aqui, irmãos, do verso 6 até o verso 10, João vai explicar um pouco do ministério de João Batista, que existia naquela época um entendimento errôneo sobre o que de fato João Batista veio fazer. Então, do verso 6 ao 9, aqui João, o apóstolo, ele vai explicar sobre essa missão. Havia no primeiro século muita falta de entendimento sobre quem era João Batista. Inclusive lá em Atos 19, alguns discípulos de João Batista,
não de João, o apóstolo, eles não tinham recebido ainda a fé no Evangelho. De maneira que São Paulo vai questioná-los: em que vocês fostes batizados? E eles responderam: nós fomos batizados no batismo de João. E o diálogo ali segue. Ou seja, se você entender ali o contexto, aquilo vai revelar que a fé deles ainda estava incompleta, que a fé deles estava na preparação e não no cumprimento completo. João era aquele que veio preparar o caminho, mas ele não era o caminho completo. Ele estava simplesmente como um arauto anunciando a luz que é Cristo, mas ele não era a luz. E João vai repetir isso aqui. Veja no verso 7. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por meio dele. Ou seja, João não era a luz, mas aponta para Cristo. Sua missão era abrir os olhos das pessoas, apenas preparando essas pessoas para elas crerem na verdadeira luz que é Cristo. O verso 8 aqui diz: ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ou seja, aqui, irmãos, há um contraste entre João Batista e Cristo. João é como se fosse uma estrela que aponta para o sol. Ele foi profetizado nas Escrituras, mas ele não era o sol. Ele não era a luz que alumia todo homem. Aqui no verso 9: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Ou seja, Cristo é a verdadeira luz, a fonte de todo conhecimento e salvação. A ideia aqui, irmãos, é que ele ilumina todos, tanto naturalmente, como já foi falado, em nosso intelecto, em nossa razão, em nossa consciência, e principalmente através do Evangelho, através das Escrituras. João não poderia iluminar as mentes dos homens por completo, mas Cristo, sendo Deus, ele pode fazer isso. Aqui no verso 10, irmão, continuando: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. João continua a relatar sobre essa obra de Cristo. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Irmãos, a maior honra já concedida a esse mundo caído foi Cristo ter pisado nesta terra. Isso não é um mito, irmão. Isso não é simplesmente uma história, isso é um fato. Existe um lugar, existe uma hora. Jesus veio ao mundo. Existiram testemunhas que morreram por testemunhar. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Isso de fato aconteceu. Infelizmente, irmão, em muitos lugares, em muitas igrejas, há uma visão muito rebaixada sobre esse mundo que vivemos. E de fato esse mundo está contaminado. Sim. Mas uma visão rebaixada que eu digo num sentido de cuidado desse mundo mesmo. Mas muitos comentaristas aqui, ao entender esse verso, que o verbo estava no mundo, eles vão dizer, irmãos, que aqui nós fomos chamados não apenas para cuidar das coisas espirituais, mas para cuidar do mundo ao qual nós estamos inseridos. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele vai restaurar esse mundo também. A Escritura diz que a criação geme e aguarda pela expectação da redenção. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio e que pisou nesta terra, é claro que ele vai nos salvar, irmãos, mas o reino de Deus é muito mais do que simplesmente salvação de alma. O reino de Deus é sobre, como o nome já diz, é sobre um reino. Cristo está e vai restaurar esse mundo.
uma vez que aquilo que ele criou no princípio era perfeito. E ele estará restaurando. Então nós temos que ter uma visão sobre esse mundo um pouco mais elevada, no sentido de cuidado mesmo. É isso que muitos comentaristas vão dizer aqui nesse verso 10. Só que a nossa recepção foi horrível ao Senhor dos Senhores. O Criador estava entre as suas criaturas, mas poucos o perceberam. É isso que João vai dizer aqui. Não o reconheceram, uma vez que o povo da época, e muitos até hoje, esperam somente crer em Jesus se de fato ele aparecer, se de fato ele vier com uma glória externa, se de fato ele vier e de fato acontecer muitas coisas na nossa vida. Não, eu vou crer em Deus se algum milagre acontecer na minha vida. Não, eu vou crer em Deus se alguma coisa acontecer. Não, eu vou crer em Deus se eu sentir alguma coisa diferente. E os homens buscam experiências exteriores, e os homens eles estão buscando repetidamente. Não era diferente naquela época, que assim, eu só creio nesse Jesus como Deus, como Redentor da minha alma, se ele fizer coisas grandiosas. Era o que aquele povo acreditava, que Jesus seria um líder, uma espécie de líder assim, político, que veria e que revolucionasse. Só que Jesus, diante dos milagres, ele fazia milagres sim para evidenciar a sua autoridade, mas muitos até vendo aquilo, vendo Jesus fazendo milagres, não acreditaram. Então, irmãos, o fato não é que se eu crer eu vou ver, e aí eu vou acreditar. Se acontecer, aí eu vou crer, aí eu vou me arrepender, aí eu vou seguir Jesus. Não, aquele povo viu, aquele povo experimentou, aquele povo, eles simplesmente viram o cego enxergar. Aquele povo viu o que aconteceu, mas ainda assim, eles não o receberam. Mas nós sabemos, irmãos, que quando Cristo voltar, quando ele retornar, o mundo vai de fato conhecer ele, senão como Pai, o conhecerão como juiz. Amém? O verso 11, irmãos, aqui diz: veio aos que eram seus, e os seus não o receberam. Os seus aqui é uma referência clara aos judeus, o povo eleito, que já tinha a promessa de Deus. O autor não está falando do mundo inteiro. Os seus aqui é o povo hebreu. Sim, nós sabemos que de fato o mundo ele pertence a Cristo, como nós já entendemos. Mas aqui ele se refere particularmente à nação de Israel. Ou seja, apesar de o Salvador ser prometido inicialmente a Israel, e Israel deter as promessas de Deus, eles não o receberam. A maioria deles não creram em Cristo como Messias. Aquele povo tinha tudo, irmão. Tinham sinais, tinham a promessa de Abraão, eles tinham todas as coisas. Eles eram o povo e a nação escolhida de Deus. Mas ainda assim, a maioria deles não conheceram a Cristo. Mas, irmão, sempre há o remanescente. E a obra de Deus, ela não fica incompleta, ela é completa. Deus sempre cumpre os seus propósitos eternos. Então no verso 12 vai dizer: mas todos a quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais, aqui no verso 13, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, esses versos nos ensinam que aqueles que recebem Cristo como Deus, como seu Salvador, esses homens vão se tornar filhos de Deus. João diz aqui que ele nos deu o poder e o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Irmão, quando a gente lê aqui, em primeiro momento, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui dá a entender o quê? Que se eu crer, né? Ou seja, se eu tiver fé,
Deus vai me dar uma capacidade para eu receber, então, a filiação, eu ser filho. Quando a gente lê somente esse verso isolado, dá a entender o quê? Que a gente tem uma espécie de livre-arbítrio aqui, para decidir, né? Deus lhe dá um poder, e aí você vai escolher, olha, eu sou filho de Deus, né? Só que aí, irmãos, a gente vai para o próximo verso, e nós temos que entender as escrituras assim. João não está fazendo um discurso isolado, ele continua o seu discurso, ele continua o seu escrito. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Quando a gente lê o contexto aqui, a gente começa a entender diferente. Ou seja, que você só crê, que você só escolhe a Deus, que você só tem fé nele, pelo fato da vontade dele estar na sua vida. Ou seja, é a vontade soberana dele agindo em você. Não é simplesmente a sua escolha, mas é o que? A vontade de Deus lhe restaurando, então, o arbítrio e a capacidade de crer nele. Certo? Um certo teólogo vai dizer e vai comentar sobre o livre-arbítrio dessa forma: a água é livre para descer numa cachoeira, uma rocha quando solta do seu lugar lá no alto do pico do Everest, ela vai ser livre para descer e seguir o seu curso, mas a água não é livre para subir a cachoeira, nem essa pedra para subir o Everest. Assim é o homem natural, livre para fazer o mal, mas incapaz de servir a Deus. Irmãos, há uma visão atual da nossa sociedade secularizada em muitas igrejas que nós temos livre-arbítrio. E o que seria esse livre-arbítrio? Irmãos, livre-arbítrio não é você escolher o que você veste. Igual o Henry escolheu um tênis branco, o rapaz aqui, o quê? Isso, o Caleb escolheu um fila branco. Irmão, isso não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio, irmãos, que os homens entendem é que o homem ele tem capacidade natural de seguir a Deus. Não, se eu escolher, eu vou seguir a Deus, eu vou cumprir os mandamentos de Deus, eu vou ser salvo, eu vou escolher a salvação. Mas, irmãos, nós sabemos que diante do pecado, o nosso arbítrio, ou seja, a nossa vontade, ela está contaminada. Irmãos, se eu falar assim para você, hein, a partir de hoje, não erre mais, simplesmente pare de pecar, você vai conseguir? Aonde está o nosso livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio, ele é contaminado pelo mal. Às vezes a gente até consegue fazer o bem, mas se eu falar assim para você, escolha não mais errar, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, nós não nascemos em Deus por vontade própria, mas como João diz, nós nascemos pela vontade de Deus. É Deus quem habilita o ser humano, quem renova a mente humana, quem renova o arbítrio humano. E aí o ser humano crê em Deus. Mas no final de tudo a gente vai entender que nessa equação é tudo graça de Deus, não é mérito humano. É Ele que esteve agindo em nossa vida. Se eu disser assim para você, você ama chocolate, você gosta muito, mas eu falar assim para você, cara, eu sei que você ama chocolate, mas a partir de agora, você só vai entrar no céu, você só vai se salvar se você deixar de comer chocolate. Se você for um cara disciplinado igual o nosso colega Pedro aqui, cara, você vai... O bicho não tomou nem o café com açúcar. Ele falou, não, eu tô na dieta. Se você for um cara disciplinado, você vai até deixar de comer o chocolate. Às vezes você vai usar até uma camisa, eu odeio chocolate.
Mas eu te pergunto, lá interiormente você deixou de gostar? O que muitos estão fazendo com o Evangelho, irmão, é simplesmente troque de roupa. E aí você vai ser salvo. Não, vem aqui na igreja, escolha Cristo. Vem cá, levanta a sua mão, escolha Deus, tenha o desejo, né? Para vir até aqui e seguir a Cristo. Irmãos, se não for a vontade de Deus, se não for Deus fazendo com que você nasça de novo, se não for Deus renovando o teu espírito e a tua mente, te habilitando a crer, nada acontece. Você pode simplesmente estar na igreja, morrer na igreja e ainda assim não ser salvo. Não é simplesmente por esforço, mas é por graça de Deus. É graça de Deus. Mas aqui, irmãos, aqui nós entendemos agora que receber a Cristo e se tornar filhos de Deus aos que creem no seu nome, aqui é a fé. É óbvio que a fé ela faz parte da salvação. Mas Deus usa a fé como um meio de receber a salvação. É aí que nós vamos entender que a fé ela é um dom de Deus. Ela é um presente de Deus. Ela não é fruto do seu esforço. Não. Você só é habilitado a crer uma vez que Deus abriu a sua mente, viu que você estava lá no alto do Everest, ia se jogar lá, Ele abre a sua mente e você volta para trás. Não, eu quero Cristo. Então, a fé é o meio que você recebe essa filiação. Então, se você crê no Evangelho, se você crê na graça de Deus, você se torna filho. Não pela sua vontade, não porque você foi bom, não simplesmente assim, porque você nasceu um israelita, como aquele povo entendia. Não, eu sou filho de Deus, eu sou do povo de Deus, se eu nasci de fato um israelita. Não é da vontade da carne nem do sangue, mas é da vontade de Deus. É isso que esses versos vão dizer. Aqui, irmãos, indo para o final. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aqui, irmãos, João está dizendo que Cristo se encarnou. Deus, que estava no resplendor da sua glória, que tinha criado todas as coisas, deixou o seu trono e habitou entre nós. Ou seja, irmão, não se trata de uma ideia, de um mito, de uma miragem. Jesus, Ele habitou entre nós. João declara essa verdade a fim de termos em mente que essa é a realidade. Deus se fez verdadeiramente homem, assumindo nossa fragilidade, mortalidade e condição terrena, sem jamais deixar de ser Deus. Ele era completamente homem, completamente Deus. Aqui, irmãos, no final do verso 15 ao 18, o que dá a entender, irmãos, o que muitos comentaristas vão dizer é que João repete algumas verdades, está ensinando o povo a respeito da transição da antiga aliança para a nova aliança. Então, no verso 15, João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, uma vez que já existia antes de mim. Aqui, irmão, João Batista, ele veio para apontar para Cristo. João, o apóstolo, está dizendo que João Batista, ele veio para apontar para Cristo. Ele veio para cumprir aquilo que as Escrituras tinham falado, do homem que viria para preparar o caminho do Senhor. Ele está nos ensinando que dons e capacidade e que toda a revelação verdadeira estão fluindo de Cristo. João era o último profeta da antiga aliança, mas a sua missão era, de fato, apontar para Cristo. Aqui no verso 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. O que isso quer dizer, irmãos? Isso significa que todas as bênçãos espirituais, desde o perdão dos pecados
até esse novo nascimento que eu acabei de citar, essa nova renovação, essa nova disposição, que não é simplesmente exterior, ela começa interiormente. Isso tudo vem da graça de Deus. Isso tudo é revelado e transmitido por Ele. E aqui João vai fazer um contraste com a antiga aliança. E vai dizer, porque a lei de Moisés, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei de Moisés, irmão, ela cumpriu uma função de transição. Ela nos ensinou. E o que ela nos ensinou? Qual era a função dela? Revelar o pecado. E simplesmente preparar o coração do homem a olhar para o Redentor. Essa era a função da lei. Ela serviu como aio, ou seja, como uma espécie de professor até chegar ao que era completo e perfeito, que é Cristo. Então João está fazendo uma distinção aqui. A graça e a verdade vieram agora em sua plenitude por Jesus Cristo. Não porque antes Deus salvava de outra forma. Sempre foi na promessa visando o Redentor, o Messias, que é Cristo. Só que agora esse Redentor chegou, se manifestou e completou a sua obra, vivendo uma vida santa que eu e você não conseguimos viver. Você e eu, nós não conseguimos viver a vida que Deus exige do homem. Mas Cristo, Deus e homem, foi até a cruz, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Ou seja, Ele é Deus, e se você crê nele, você recebe essa graça de Deus. A graça, ela é superior à lei. É isso que João está ensinando. E aqui no último verso, irmãos, para encerrar, que já é meio de 15, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. João está dizendo aqui, irmãos, que Deus unigênito, o Pai, ele na antiga aliança, ele se revelava parcialmente através de figuras, através dos profetas, através dos sacrifícios. Eram sombras, mas Cristo é a imagem de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. Ou seja, João está dizendo aqui que Jesus Cristo é a imagem de Deus entre nós. Um certo discípulo questionou a Jesus, né? Viu, vem cá, mostra-nos o Pai. O discípulo de Jesus chegou até ele e disse assim, mostra-nos o Pai. E ele disse assim, estou há tanto tempo convosco que não tem percebido isso. Ou seja, Jesus Cristo é a imagem de Deus que esteve entre nós. Ele revela, expressa o caráter de Deus. E o que isso implica, irmão, assim, para encerrar esse sermão, o que isso implica na nossa vida? Saber que Jesus é de fato Deus, veio de fato à terra, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. O que isso de fato tem que implicar em nossa vida? Qual é o resultado ao descobrirmos que esse Verbo encarnado existiu entre nós? Irmãos, se Jesus é Deus, se de fato isso é verdade, e se de fato você crê nisso, você não deve mais enxergar as coisas como os outros enxergam. Você não deve mais viver a vida que os outros vivem. Você não mais deve ter os olhos que tinha, uma vez que agora você viu a realidade, você experimentou aquilo que é real. Se Jesus é Deus, irmãos, e você creu nisso, e você entendeu isso, agora você tem a mente de Cristo. Agora Deus te deu uma disposição renovada.
Agora Deus te fez nascer de novo, irmãos. Se de fato você crê que Jesus é Deus, isso deve mudar a maneira como eu e você se relaciona com o mundo e com tudo ao nosso redor. Se Jesus é Deus, a sua maneira de lidar com a igreja, com o trabalho, com os estudos, com os relacionamentos, com tudo, deve mudar. Uma vez que se Jesus é Deus, irmãos, se tudo que Ele falou aqui for verdade, e nós cremos que é, tudo está relacionado a Ele. As coisas criadas não são mais independentes como a gente achava. Elas têm sentido, elas têm propósito, elas não são autossuficientes, elas apontam para Cristo. Nós não podemos mais viver, irmão, como se o mundo fosse uma coleção de objetos e que o teu relacionamento e que o teu estudo e que simplesmente a vida que você leva, essa vida, essas áreas específicas, elas são a parte de Deus, elas são a parte de Cristo, não. Cada pessoa, cada área da sua vida deve simplesmente revelar a Cristo. Nós aprendemos com isso que toda a ordem do mundo, que todo o cosmos revela Jesus. Sem Cristo, irmão, nós não sabemos quem realmente nós somos. Sem Cristo, o mundo não vai entender qual é o propósito dele. E as pessoas que não têm Cristo, irmão, elas vão se definir por muitas coisas. Elas vão se definir pelo trabalho, pelo dinheiro, pelo sucesso, o corpo que tem, muitas outras coisas. E por isso você vai viver confuso. E você nunca estará satisfeito plenamente. Mas se o Verbo eterno se fez carne, irmão, existiu. E Ele de fato nos criou. Cristo é o espelho que revela quem realmente somos. Cristo será o espelho que revela o ser humano verdadeiro. Se arrependa, irmão, e crê nesse Evangelho. Esse é o sermão, irmãos. Experimente essa realidade. Experimente crer, irmão. Ore agora dizendo assim: Senhor, eu não tenho mérito nenhum. Senhor, a minha vida está bagunçada. A minha vida está uma confusão, igual era lá no primeiro século. Mas se você se arrepender e crer, irmãos, eu tenho certeza que Cristo vai restaurar todas as coisas. O mundo, a vida, enfim, as áreas da sua vida vão começar a fazer sentido agora, uma vez que Cristo é quem está agindo. Ele é o dono de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Amém, irmãos? Irmãos, vamos orar agora. Senhor, sabemos, Pai, que nós somos muito fracos, Senhor, que nós somos muito errantes, Pai. Que sem a Tua luz, Senhor, nós não enxergamos, nós não vemos, nós não acreditamos naquilo que é real, Pai. Nós, então, preferimos crer nas coisas criadas. Nós fazemos, Deus, assim, de uma forma a nos agradar, Senhor. Nós criamos imagens que não são reais, Pai. Mas nós sabemos, Pai, que quando a revelação de Cristo chega em nossa vida, como João simplesmente anunciava o Evangelho, e esse conhecimento, Pai, e essa luz chegou até aquele povo do primeiro século que estava em confusão, Senhor, que estava, Senhor, imerso em muitas heresias, que estava imerso em um período, Pai, de transição. Quando a verdade chega, Pai, a luz dissipa as trevas. E nós queremos te pedir, Senhor, dissipa as trevas da nossa vida, Pai. Que nós, Senhor, possamos sair deste culto, Pai, entendendo e crendo que tudo agora faz sentido em Cristo, Pai. Que nós não podemos mais enxergar as coisas criadas da mesma forma que enxergamos, Pai, outrora. Mas que nós possamos sair daqui, Senhor, enxergando que Cristo subsiste, sustenta, está presente em todas as coisas. Que não há um centímetro quadrado que Ele não diga: isto é meu, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a simplesmente aplicarmos, Senhor, as Tuas Escrituras, os Teus mandamentos, Senhor, em nossa vida, Pai.
Senhor, nos dá graça de cumprir, Senhor, os teus mandamentos e refletirmos a tua glória, Senhor, a glória do Filho unigênito do Pai, que é Jesus Cristo. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. O culto está encerrado. Hoje não vai ter ceia, uma vez que o Anderson não está aqui para administrar a ceia do Senhor, tá bom? Mas é isso, irmão. Vão e vivam as Escrituras Sagradas, amém?